Olá, amigos. Cá estamos de novo com vocês e hoje, novamente, eu tenho a satisfação de ter aqui o meu convidado de honra, o meu bom amigo Jorge Ouro. O Jorge está ficando uma figurinha carimbada aqui nos estúdios da TV Capital. Mas também não é para menos. Eu prometi aos telespectadores que eu ia sugar tudo que o Jorge sabe, e ele sabe muito, e eu estou tentando cumprir a minha promessa. E ele pacientemente, porque a paciência dele é proverbial, ele está permitindo que eu chupe o cérebro dele de canudinho e passar as informações para vocês. Bom, então, hoje o tema escolhido para deixar vocês com os arames todos entortados é a mecânica dos pensamentos e o resultado dessa mecânica na vida da gente. Então, como temos muito assunto, vamos direto falar com o meu amigo Jorge Ouro. Jorge, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui contigo. Pois é, e antes de começarmos a conversar, eu tenho uma informação direta, pessoal, para você. Em primeiro lugar, eu quero mandar os meus cumprimentos e também vou dar a palavra para o Jorge também, para a dona Marísia, aqui do centro de Florianópolis, que teve a bondade de ligar aqui para os estúdios da TV Capital e conversou aqui com a nossa executiva, a dona Ana Rita, né? E encomendou, pasme, Jorge, olha como é que nós estamos ficando importantes, principalmente você, encomendou todos os programas de entrevistas aqui em que você participou, e não foram poucos. Então ela encomendou os DVDs dos nossos programas, que pelas minhas contas ultrapassam os 7 ou 8, sei lá, e ela disse que ela é sua fã de carteirinha, assiste todos os programas. Portanto, amigo, tá aí, olha a tua responsabilidade. E eu quero realmente agradecer a dona Marísia pela audiência e também dizer que nós aqui do programa Capital Mística estaremos sempre dando o melhor de nós para fazer com que esse seu interesse permaneça sempre para cima. E agora a palavra do Jorge para a dona Marísia. Vamos lá, Jorge. Para a dona Marísia. Então, é uma coisa muito interessante, normal, que assim, chamar de Jaime, né? Não gosto de chamar de Dalmal. Bem. Né? Quando eu te chamo de Dalmal, estou me referindo ao teu ramo racial, né? Teu ramo familiar, né? E quando eu te chamo de Jaime, estou me referindo à individualidade, né? Então eu prefiro falar com a pessoa, né? Tudo bem. Então, é uma coisa assim, muito interessante que quando a gente vem conversar sobre um assunto qualquer aqui que seja, a gente sempre procura abordar de uma forma com que a questão, que faça com que a questão mística, mítica, ela tenha fundamento, ela tenha lógica, ela seja aplicável no dia a dia, né? Então, quando a gente vai conversar sobre alguma coisa, a gente vai transmitir alguma coisa para alguém aqui no teu programa, ou em qualquer outro lugar que a gente vai conversar, transmite-lhe, não é eu entregar alguma coisa a alguém, é eu levar alguém até onde está essa coisa. Então, quando nós conversamos aqui sobre determinado assunto, nós damos como se fosse um mapa, só isso que a gente faz, um mapa para que essa pessoa se defronte a essa realidade que a gente está tentando narrar sob o nosso ponto de vista, e que é uma realidade. A gente pode até errar na análise, mas a coisa em si é real. Quando essa pessoa nos ouve e se interessa, né, e interesse pode ser empatia, afinidade, amizade, não interessa que seja curiosidade. Então, quando ela se liga com esse assunto que está sendo falado, com esse mundo que está sendo falado, aí automaticamente estabelece um contato direto, irreversível e de duas vias entre esse ser humano, né, e o conhecimento. A partir daí,
ela é uma unidade de evolução independente que está se relacionando com o conhecimento que a gente está tentando narrar de uma forma completamente diferente. Na medida que isso vai acontecendo, então várias pessoas vão fazendo isso, se cria um sistema de forças, faz assim. Então, o futuro, né, ou o invisível, ele existe tão real quanto o nosso dia a dia. A única coisa é que ele não é perceptível porque a maioria das pessoas ele não consegue ver esse nível vibracional. E o futuro e o invisível, para se tornar visível e se tornar presente, ele precisa de âncora. E a única maneira de se ancorar no ser humano é vitalmente, através da vida, o cérebro espinhal. Quando a pessoa se liga com esse conhecimento, várias pessoas se ligam, então é como se esse futuro, esse conhecimento, ele se ancorasse em 1, 2, 3, N pessoas. Essas pessoas começam a interagir, buscar mais, saber, entender, se extasiar ou não gostar ou criticar esse conhecimento. Nessa troca de vitalidade, o conhecimento, esse mundo, ele adquire densidade elétrica, né? Forrat. Em adquirindo densidade elétrica, ele passa a ser realidade visível. A maneira de transformar o mundo, de fazer uma união do visível com o invisível, é acreditando. Por isso que o Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, diz que felizes os que acreditaram sem ter visto antes. Né? E isso que é a chave do conhecimento oculto. E eu estou vendo que você já está entrando indiretamente no assunto que hoje nós vamos abordar aqui no nosso programa. Mas, dona Marísia, eu soube que a senhora é uma estudiosa desses assuntos, os chamados assuntos ocultos, místicos e tudo. E também que a senhora tem um grupo de estudos, quer dizer, de alguma maneira o que o meu amigo Jorge falou é verdade. Está se criando aí uma egrégora buscando o quê? O conhecimento. E partindo do princípio de que quem procura cedo ou tarde acaba encontrando, seja bem-vindo ao clube, dona Marísia. É realmente um prazer saber que a senhora existe. Muito bem. Muito bem. Um fraterno abraço. Então a gente já tem certeza que pelo menos uma pessoa está nos assistindo. E já é a história daquele famoso escritor, né, que estava andando na rua, aí uma mocinha parou na frente dele e disse assim: o senhor não é o famoso escritor Zé da Silva? Eu comprei o seu livro. Aí ele disse assim: ah, foste tu. E ele era famoso. Muito bem, vamos lá. Amigo, o pensamento, todo mundo pensa, ou diz que pensa, ou pensa que pensa. Mas o pensamento, ele tem uma mecânica. Como funciona a mecânica do pensamento? Tá. Então, repetindo, quando a gente vai abordar um assunto aqui, a gente sempre tem procurado desmistificar e desmitificar, porque se eu tiver um conhecimento oculto, esotérico, filosófico, ou o que seja, eu não conseguir aplicar esse conhecimento no meu dia a dia, na prática, na lógica, ele é muito lindo, né? Mas não tem muito sentido, e ele vai se aproximar do conhecimento acadêmico, né? E o conhecimento acadêmico, ele tem toda a limitante, né, da fronteira do visível com o invisível, e não é isso que a gente objetiva no mundo de hoje, né? Seria mais ou menos como ficar um dia inteiro discutindo o sexo dos anjos, e aí no fim a gente chega à conclusão que o anjo é masculino, é feminino, é andrógeno, não importa. Sim, mas em termos práticos, aonde isso nos leva? O conhecimento só tem vantagem quando você consegue utilizar isso na prática do teu dia a dia. Ainda que na questão dos anjos ainda tem para aplicar na prática. Por exemplo, sim, vamos discutir sobre como é que a pirâmide foi construída. Tudo bem, por exemplo, né? Mas eu tenho que discutir quem, por quê, quando, em que época e o que está lá e para que foi feito. Porque como é que foi construído é muito simples, né? Foi usado geopolímero e desgravitação, né? Pelo pessoal da Atlântida. Então pronto, encerrou o assunto pirâmide. Né? Tem uso na prática hoje? Ainda não tem, porque o geopolímero ainda não foi dado à humanidade para ser usado mais tarde. Vai ser, pronto. Então, tem como a gente pegar e estender esse assunto, vamos conversar sobre a Atlântida. Aí, então sim, a gente vê os erros que aconteceram na Atlântida e procura não repeti-los. Isso é evolução, isso tem lógica, isso tem sentido, isso é prático, senão isso não adianta. Concordo, né? Em gênero, número e grau. Bom. Muito bem, amigo. Podemos começar, para dar uma ordem sequencial, falando nos alimentos. Os alimentos,
existe alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Sim. Né? Bom, o alimento do corpo, a cidade está cheia de pizzarias, churrascarias, casas de massas, antipastos, self-service, isso sem contar aí nas redes McDonald's. Isso não é alimento para o corpo, isso é alimento para os pensamentos, né? Porque não, são os gostos que... Agora, alimento, né, da alma. Né? Alimento da alma também. Como é que você definiria rapidamente, que já passamos aí quase que o segmento... Nós temos o alimento físico que vai ser ingerido, vai ser tratado pelo sistema digestivo, né? Daí temos o alimento para a alma, que é o que eu vou respirar, que é o prana, que é o que vai ser vivificado. Aí entra o sistema circulatório e ele tem por função, através de vayu, que é uma das forças básicas da natureza, transformar o que foi ingerido fisicamente, né, em plasma sanguíneo e largar no organismo. E aí vem o terceiro alimento, que é o alimento elétrico, que eu recebo pelos olhos. Isso daí vai no sistema nervoso central e aí, através do sistema cérebro espinhal, ele pega o que tem de vitalidade no plasma e traz para o sistema nervoso, transformando em eletricidade. E a eletricidade gerida e gerada dessa forma é que daí dá o que a gente conceitou como vida e nos dá o poder de criar aí no plano físico, no plano vital, no plano astral, que são as emoções, e no plano da mente, que são os pensamentos. Muito bem. Amigos, aí está por onde nós vamos. Vamos falar sobre a mecânica dos pensamentos e o uso da mecânica dos pensamentos na nossa vida cotidiana. Aguardem só um instantinho, porque nós estamos indo para os nossos comerciais, mas voltamos logo, logo, prometo. Muito bem, amigos, estamos entrevistando o Jorge Ouro e estamos falando sobre a mecânica dos pensamentos e seu resultado na vida. Bom, Jorge, para não perdermos tempo, vamos lá, de que resultam os pensamentos, né? E como é que eles se transmitem, como eles se propagam? Vamos por aí. Bom, primeiro sim, nós temos que entender que o homem ele é feito de matéria física, que é o que a gente vê, da rede vital, que é o que anima o corpo humano, e é onde, então, eu tenho o que são os chakras, né, que vai distribuir a vitalidade para manter todos os órgãos funcionando e dar condições de eu criar invisivelmente. Depois eu tenho, fazendo parte do ser humano, a alma, que daí é dividida no corpo astral e no plano da mente concreta. Não existe como alguma coisa se manifestar no mundo físico, um pensamento, eu vislumbrar uma imagem, eu ouvir um som. Não existe como alguma coisa existir se ela não tiver sido criada, parida, plasmada, gerada por alguém ou por alguma coisa. Não tem como. Por decorrência, qualquer pensamento que eu tenha, qualquer um de nós, qualquer emoção que qualquer um de nós tenha, ela tem que ser gerada no plano que lhe é de competência, no seu plano de origem, né? Então, vamos nos até aqui essa questão dos pensamentos, que é o plano que a gente chama de manas inferior, ou o plano da mente concreta. Então, eu adquiro vitalidade, adquiro energia, como a gente conversou agora há pouco, então através do alimento, da respiração e da luz que entra pelos meus olhos e também pela pele, né? Então isso me dá condições de eu ter uma carga elétrica tal que me permite gerar filhos, né, no plano da mente concreta, da mesma forma como eu gero filho no plano físico, né? Só que a gente faz essa geração de uma maneira instantânea, sem se dar conta. Então, quando eu penso alguma coisa nova, né, ou quando eu sinto alguma coisa nova, eu estou criando um ser no plano respectivo. Como eu criei, esse ser ele vai se manter ligado a mim. E um pensamento é assim, que é uma maneira bem boa de a gente poder vislumbrar o que é um pensamento. Você imagine você num ambiente vazio, num grande galpão vazio, e você vai e fala alguma coisa, ou grita. Entende? Então, você fala, aí, para quem estivesse perto de você, ouviria intensamente o teu grito, a tua fala. Quanto mais longe de você, mais sutil ou menos audível é o que foi falado. Assim é o pensamento. Quando eu penso alguma coisa, independente do que seja o pensamento, bom, ruim, denso, neutro, a gente vai conversar a respeito. Quando eu penso, então, eu crio esse ser
E a criação desse ser é como se fosse uma explosão no plano da mente concreta, e aí ele se propaga até onde eu tenho competência. O plano da mente concreta, como todos os demais, ele está dividido em 7 vezes 7, são 49 subdivisões. Então eu teria, na prática, 49 categorias de criação de pensamento. Quanto mais denso é o pensamento que eu tenho, né, menor é o raio de ação, porque ele vai circular no lugar onde há maior trânsito. Então ele se choca com o pensamento semelhante, se entrelaça, perde a vitalidade e fica por ali. Quanto mais sutil é o pensamento que eu tenha, maior é a capacidade de expansão dele, porque tem menos trânsito. Por quê? Porque a humanidade, ela pensa mais no dia a dia do que na coisa do abstrato. A humanidade, ela se compraz em ser mais triste, ter pensamentos mais densos, do que ter pensamentos altruístas e de bem-estar, de amor universal, fraternidade, tipo assim. Então, eu quando penso, né, eu plasmo esse ser no plano da mente concreta, né, e ele se expande, né, tanto quanto eu permito. Quanto mais ele se expande, mais ele tende a encontrar semelhantes e se tornar realidade. Por isso diz, cuidado com o que você pensa, porque vai nascer. Né? Aí então, e o que acontece? Quando eu tenho um pensamento muito denso, eu uso uma quantidade muito grande de vitalidade, né? Crio esse ser, ou alimento esse ser que já está em mim, né? Vivifico, aí ele se entrelaça com o outro e vai interferir no meu dia a dia. Sim. Quando eu uso a mesma vitalidade para criar um pensamento, mas de uma natureza diferente, então a diferença entre um pensamento de ódio e um pensamento de amor fraternal, por exemplo, o amor fraternal, ele se expande de tal maneira que ele concorre para o benefício não só de quem gerou esse pensamento, mas ele concorre para alterar o próprio meio que dá origem ao pensamento. Ele altera o próprio plano mental e ensina o plano mental o que é o amor fraternal, o amor universal, esse tipo de coisa. Entendo. Entende? Então, o que é um pensamento? São seres que nós criamos no plano. Como é que eles agem? Eles agem através de uma expansão de vitalidade, de energia Forrat, né, que mistura do azul com o amarelo, que é o verde. Então, ele se expande até onde eu tenho a competência. Quanto mais puro, quanto mais poderoso é o meu pensamento, mais ele expande. Por exemplo, assim, porque se diz, ele ficou verde de inveja. É muito natural se dizer isso, né? É que quando eu tenho um pensamento ou uma emoção ligada com o pensamento que a gente considerou como inveja, a forma gerada é como se fosse uma salamandra, como se fosse uma serpente verde escuro. Né? Então assim, ele ficou vermelho de raiva, ficou verde de inveja, vermelho de raiva, porque não, ele ficou vermelho de raiva. Por quê? Porque o pensamento de raiva, quando é gerado, ele é como se fosse uma nuvem vermelha, onde saem descargas elétricas também vermelha, e aquilo toma conta do aura da criatura. Então ele ficou vermelho invisivelmente, porque ele criou seres vermelhos. E todos esses se alimentam da vitalidade. Amarelo de medo também, né? Amarelou. Amarelou. Ou então quando você tem assim, uma ira muito permanente, se você odeia alguém durante muito tempo, né? Então isso se torna alaranjado, né? E na forma de um estilete, e aquele estilete alaranjado, ele cinde, ele fende o tempo inteiro a rede vital e suga a vitalidade do baço. Então tudo que eu crio, né, são seres vivos que vão agir de acordo com o meu comando, vão executar aquilo para o qual foram criados, mas todos eles, sem exceção, se alimentam de um único lugar, do meu baço, da minha vida. Por isso que aí bate aquilo que eu já comentei várias vezes aqui em outros programas, que eu tive um mestre que dizia, se as pessoas soubessem como é bom ser bom, elas seriam boas nem que fosse por pura maldade, porque você sairia dentro da alquimia da alma, né? Sem dúvida. Você sairia a criar coisas que te fizessem bem ao corpo, à alma e ao espírito. Então, muitas coisas que às vezes sucedem na vida da gente são consequência das coisas que nós pensamos, sentimos e... Tudo, Jaime. A gente pode dizer que é tudo, porque eu tenho 3 princípios de energia, que a gente conversa em seguida, e aí tem o princípio que é Rajas, que é a energia
azul que reside no coração, e a partir da atuação de raios, então, eu desperto as tendências positivas e negativas, eu tenho uma potencialidade kármica. Quem vai desatar e expandir essas duas possibilidades é exatamente o que eu penso. Então, tudo o que nos acontece, tudo, 100% do que nos acontece, é derivado das nossas criações mentais e astrais, isso com certeza. Né? Então, tanto a nossa saúde quanto a nossa doença, tudo sem exceção. Amigos telespectadores, sejam espertos. Sejam bons, nem que seja por pura maldade. É por egoísmo. Então, assim, e se diz assim que nem que seja por egoísmo, eu não deveria prejudicar o outro, porque em sendo todos uma única pessoa, um único ser, se eu prejudico o outro, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, seja egoísta, não prejudique o teu irmão, ou outra pessoa, outro ser humano. Olha, eu vou dedicar este programa a alguns maus políticos que permanecem querendo fazer maldades com o povo, achando que eles são muito espertos. Em relação ao povo, eles são muito burros, sabe? Mas esses políticos algum dia vão ver na carne exatamente o que é que isso significa. É uma questão de tempo. E tem uma fala do Joshua Ben Pandira, do Jesus da Igreja, né? Então, ele está crucificado, que o irmão dele foi crucificado, né? Houve um ser crucificado. E então tem o entorno dele, que era da ordem dos Nazar, e mais as colunas dele, e o José de Arimateia e Nicodemos, que tem a ver com a maçonaria dele, da época do Egito e tal. Estavam chorando, né? Daí ele diz assim: se vosso peito comovo, não chorai a minha sorte, chorai a sorte de um povo que morre com a minha morte. Né? Então ele estava pedindo para não gerar formas de pensamento com relação ao que ele estava passando, porque ele estava passando conscientemente, mas a dor e o choro deles no entorno, aí ia se ligar com o povo que estava morrendo com a morte dele, que era o povo romano, que tinha a ver com a Atlântida, que foi a razão pela qual ele veio fazer um resgate. Eu reconheço que é muito difícil tanta propaganda contra e tanta educação errada como a que nós recebemos, de repente aparece num programa de televisão 2 caras aí trocando ideias e você vai e diz um troço desse. Eu não me admiro nem um pouco que o pessoal diga, mas não, que isso, não tem nada a ver. Não, mas, puxa, se vocês soubessem, se vocês soubessem, e se eles também soubessem, puxa, o mundo podia ser bem diferente. E o Bush talvez agora não tivesse tão angustiado como ele está, coitado. Eu estou com pena do Bush. Coitado. Camarada que quis sobrepujar a figura paterna e, meu Deus, enterrou tudo, né? A tradição de encrenca deles já vem desde antes da Primeira Guerra, né? Já era de se esperar. E no momento em que foi sacado os valores espirituais que tinha a América do Norte, né? E isso volta para adiar quando eles renegam o movimento da HPB. Então ali a HPB que você está dizendo é Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Hans Fadeev Blavatsky, né, HPB. Então, quando eles renegam esses valores, eles deveriam ter, nos Estados Unidos, uma coisa que devia ter acontecido com Roma, que era o equilíbrio do poder espiritual com o poder temporal. Como não teve, então eles estão só no poder temporal, e o poder temporal, Roma existiu, caiu os Maias, Atlântidas, Incas, todos eles, né? O caminho é exatamente o mesmo e é uma história que se perde na poeira do tempo. Se diz que a história é um ciclo que se repete e o ciclo está se repetindo novamente. E incrível, a turma não aprende. E é uma coisa muito interessante falar daí a respeito disso, que assim, então quando eu penso alguma coisa, eu crio um ser. Quando várias pessoas pensam a mesma coisa, crio o que se conceitua como egrégora. A Igreja Católica tem egrégora, as igrejas têm, a maçonaria tem egrégora, as ordens secretas que cada indivíduo tem e no conjunto elas também têm. O que é? É um conjunto de seres criando um grande conglomerado de pensamentos que ele tem força para agir. No caso, até o Avaí e o Figueirense tem a sua egrégora também. Lógico que tem. Qualquer paixão, né, ele tem um egrégora. Só que ele pode ser egrégora que ela não tem função nenhuma a não ser se alimentar da paixão do torcedor, ou pode ser uma egrégora criada conscientemente para agir no plano. Né? Então, é um ser criado especializado para agir. Agora, tem a egrégora ligada à questão do que se conceitou como mal. Então, por exemplo, um país que vive da beligerância,
né, que se ocupa de fazer lesa evolução, lesa humanidade. Então, o conjunto de seres nesse país que pensam deliberadamente, conscientemente, negativamente, criam pensamentos densos para prejudicar o resto da humanidade, isso se une em uma coisa, né? E essa coisa tende a se expandir, só que dela se choca com os egregores positivos criados pelo resto da humanidade. E aí há um embate, né, titânico, né, no ponto de vista invisível, e o caminho dessa egrégora negativa é sempre desencadear um processo no qual ela e o povo paga. Entendo. Resgata. Muito bem. Meus amigos, mais um intervalozinho. Mas não se preocupem, voltamos logo, logo. Ok, amigos? Estamos aqui no terceiro bloco, conversando com o nosso bom amigo Jorge Ouro. E o tema da nossa conversa de hoje é a mecânica dos pensamentos e o resultado dos pensamentos na nossa vida cotidiana. Bom, então, Jorge, é interessante tudo isso que você disse, porque começa a clarear, e espero também que esteja clareando para os telespectadores que nos assistem, os conceitos de que nós temos que realmente nos treinar, nos policiar com aquilo que nós pensamos. Sem dúvida. Assim como hoje em dia, na época do consumismo desvairado, né, a gente entra num restaurante que tem uma mesa de perder de vista e você pega o prato e pode servir de tudo, porque o dono do restaurante não está querendo saber se você está comendo muito ou nada. Ele vai pesar a tua comida e tu vai pagar pelo que tu comeu. Agora, se você, ao ver aquilo tudo, se deixa levar pela gula, meu Deus, quem vai trabalhar, quem vai sofrer é o pobre fígado e o teu estômago e tudo, né? Porque... Então, o que é que ocorre? A gente não pode deixar que o olho seja maior do que a barriga. E em termos de pensamentos também, nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos que nós criamos, porque nós estamos criando, como já foi dito aqui, uma egrégora. Agora, então me veio à cabeça um pensamento interessante, Ouro. Então, aquele negócio que se diz aí como dito popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então isso tem razão de ser. Sem dúvida. A gente tem que lembrar assim, que o pensamento ele é uma entidade viva capaz de realizar a ideia que lhe deu origem, porque eu tenho uma ideia que antecede o pensamento, aí eu penso, eu crio, né, um ser, e ele é um ser que vai realizar aquilo para o qual foi criado. Só que acontece o seguinte, quando eu tenho um pensamento altruísta e generoso, um pensamento consciente, um pensamento em favor do próximo, estou admirando uma bela obra de arte, admirando o pôr do sol, então eu crio seres, né, com formas perfeitas, né, no plano da mente concreta e leves, né, e seres dourados, seres rosas cintilantes, esses seres, aí eles se espalham pelo plano, levando para todo o plano mental a minha experiência. Não tem vínculo. Quando eu crio pensamentos conscientes ligados à emoção, então de ódio, ira, inveja, essas coisas humanas, então esses seres são criados e eles têm, não têm forma definida e são vermelho escuro ou verde escuro e eles têm assim, terminações como se fossem garras, né? Como se fosse polvo ou águia, e aí então ele se projeta, mas ele fica sempre ligado fisicamente a quem o criou. Então, assim, eu crio um sentimento de ódio contra alguém, aí ele fica incrustado, fica ligado em mim, e ele se projeta contra aquela pessoa contra o qual eu emiti o ódio, né? Só que esse ódio, ele vai andar no plano da mente, plano das emoções, onde circulam todos os ódios. E ele vai conversando com esse ódio, por exemplo, né? Assim, eles vão ganhando força. Vai se misturando. Quando ele chega lá no objeto do meu ódio, ele é o meu e todos os quais ele encontrou pelo caminho. Chega lá na ponta, a pessoa que é um ser elevado que não está nem aí para isso, aquilo bate e não tem efeito nenhum. Só que é o seguinte, não tem efeito nenhum, o filho, o ódio que eu criei, não encontrou lugar para ficar, o que ele vai fazer? Volta para casa.
Só que ele volta para casa não sendo mais só o ódio que eu criei para alguém. Forte. Ele volta mais forte, misturado com todos os ódios os quais ele encontrou pelo caminho. Isso significa o seguinte: isso eu recebo de volta, a pessoa que emitiu o ódio, com uma força muito potente. Aí isso tem um impacto, né, no meu corpo, no meu aura, no meu corpo astral. E ele vem e nesse impacto, né, ele fende, ele racha o meu corpo astral, a rede vital. No rachar a rede vital, eu abro uma fissura, como se fosse uma proteção na armadura, sim, onde entra por ali todos os seres que se ligaram com aquele ódio que eu emiti, que são os devatas. E os devatas são seres especializados em doença, que se alimentam de ódio, de dor, de angústia, e há um devata para cada doença. Então ele vem e entra por aquela fissura na rede vital para um ódio que eu mesmo criei. Eu suponho que tenha sido Shakespeare que falou que você ter ódio por alguém ou guardar ressentimento é você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É exatamente isso. Porque você cria aquilo se alimenta de você, se projeta, não encontra onde ficar, encontra os semelhantes no caminho, volta com a turma toda e se aloja aonde? No teu baço, no esplênico. Lembra e aquela ali historinha? Suga a vitalidade e você então se definha, né, sem saber o porquê. Lembra aquela história que diz assim: se eu te dou um presente e você não aceita, de quem é o presente? Aí, continua sendo o meu? Exatamente. Então é a mesma coisa. Se eu te dou meu ódio e você não isso aceita, vale... esse ódio vai permanecer comigo porque você não aceitou. E o ódio que eu queria mandar para você para te prejudicar vai começar a prejudicar a mim e eu não posso me queixar. E sabe por quê, Jair? Porque há uma identidade paternal, maternal, né, filial entre o pensamento ou a emoção que nós criamos e a nossa individualidade, porque ele vai e ele sabe a origem dele, né? E esse pensamento que eu tenho, qualquer que seja, ele vai se alimentar da minha existência e vai ficar dentro do meu ovo áurico, né, no meu mundo, fazendo o que ele sabe fazer, que é para aquilo que ele foi criado. Não tem como, não tem como fugir. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Ou tem aquilo, você diz-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Isso se diz quando eu olho pro aura de alguma pessoa, então você vê as matizes, vê as cores, vê os seres, né, que tem ali, sim. E aí eu te digo quem você é, porque eu sei com quem que você está andando. E o quem você está andando, com quem que você está andando? Com aqueles seres que você criou, que você pensou, que você sentiu. E ele se alimenta da tua vida e se entrelaça com os semelhantes. Então, se você pensar o bom, o bem e o belo, esse pensar o bom, o bem e o belo vai se entrelaçar com todo o bem, bom e belo do mundo, e isso vem para você. E você constrói um novo mundo. Se você pensa o mal e o feio, mal com U, mal com L e o feio, né? Quer dizer assim, você pensa o anti-evolução, ele se entrelaça com todo o desvio kármico, com todo o desvio de lei da humanidade, e você recebe de volta aquilo. Não tem como. E você paga com a vida, né, o fato de você não controlar a geração de seres vivos do plano mental, os quais a gente chama de pensamento. Que responsabilidade, meu Deus. Total, a gente paga com a vida o fato de ignorar esse conhecimento. Pois é. Ou seja, não ignora, a gente faz de conta que ignora e se recusa a exercer a vontade, sabedoria e atividade. Porque eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter amor, sabedoria para saber o que estou fazendo e atividade para colocar em prática aquilo que eu pari, que eu plasmei. Vem cá, por que isso não nos é ensinado no banco das escolas? E tem uma coisa mais grave ainda, não só isso aqui assim, de 0 a 7, né? Então a criança está com o plano, o astral e a mente concreta dela completamente permeável e sem defesa. Sim. Então, se os pais projetassem para a criança de 0 a 7 pensamentos adequados, construiriam um ser como se ele tivesse nascido daqui a 1000 anos de tão especializado. Mas não, as crianças são envolvidas na sociedade despreparada, com pais e mães despreparados do ponto de vista filosófico, esotérico, oculto, né? E ela se cria como filha do meio, não como filha do pai e mãe.
né? E aí tem uma coisa também que é muito interessante, assim, quando eu penso alguma coisa, aí eu moldo a imagem dessa coisa na minha mente. Então, por isso que o vidente, ele pode falar para você o que você está pensando, porque é muito simples. Eu olho para você e falo o que você está vendo aí agora, ou o que você está imaginando, porque eu estou vendo aquilo, supondo, né, que você está pensando. Então, sempre quando eu vou ver alguma coisa, eu crio o igual, eu crio o semelhante disso que eu estou vendo no meu plano mental. Sim. E associo todas as coisas. Quando eu vou pintar uma obra de arte envolvendo guerra ou morte, ou quando eu vou narrar um fato envolvendo, ou quando acontece um fato que daí todo mundo fala a respeito, então o que acontece? Eu crio aquela imagem e aquele crime, aquele caos, aquela guerra, aquele erro, ele já não é mais daquele evento que foi gerado, é aquele evento e tem um igual em mim. Por quê? Porque me envolvi com aquilo, eu criei uma imagem igual em mim. Então, por isso que a gente devia filtrar para as crianças o que elas veem ou ouvem, porque quando a criança vê um filme violento, ou contempla uma cena inadequada, ou ouve isso, ou ouve um grito, ou ouve uma briga, qualquer coisa assim, aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está vendo, passa a fazer parte do corpo mental dela, do corpo astral dela, de maneira irreversível, e vai dar trabalho pra caramba para ela se livrar. E o pior, quando, por exemplo, então tem esse negócio que a mídia gosta de usar, que são essas desgraças que acontecem de vez em quando, né? Como que aconteceu agora recentemente. Sim. Aí, se a criança de antes de 7 anos ela vai e fica vendo aquilo, então ela passa a fazer parte daquela realidade, tem as dores daquele pessoal que está envolvido. Sim. E também a gente conversou agora sobre a questão da egrégora, então se cria uma egrégora de dor e de sofrimento, que é aquilo que aconteceu, e mais todas as dores que as pessoas que se sentiram doídas por causa daquilo também sentiram. E as crianças vão e participam daquilo, e aí o ovo áureo da criança, em vez de ficar azul celeste, em vez de ficar rosa brilhante, fica vermelho, rubro, fica verde. A criança tem amidalite, não sabe por quê, dor de estômago, não sabe por quê, tem faringite, não sabe por quê, tem dor de ouvido, não sabe por quê. Sabe sim. Veja o que teu pai e tua mãe estão pensando, veja o que teu pai e tua mãe estão vendo, e você sabe por que a criança está doente. Se diz, quer curar uma criança de 0 a 7, não medique a criança, medique os pais. Olha, acho que tanto vocês, telespectadores, como eu, vamos terminar o programa com o traseiro vermelhinho, porque eu sei que em algumas coisas, pelo menos para mim, a carapuça está entrando toda. Imagino que para vocês também. Olha, valeria a pena rever esse programa e pensar bem tudo que o nosso amigo Jorge está dizendo, porque, olha, terno sob medida. Bom, amigos, em televisão o tempo passa voando. Já estamos no final de mais um bloco. Então vamos fazer o seguinte: vamos e voltamos. Vamos aproveitar da melhor maneira possível o pouco tempo que nós temos. Muito bem, amigos. Estamos no último bloco e, só para constar, estamos entrevistando Jorge Ouro, místico, estudante de ocultismo, palestrante, filósofo e sabe-se lá quantas outras coisas mais. Jorge, ouve-se muito falar que pensamento tem cor. Então, como tudo é vibração, e o pensamento também é uma vibração, a gente sabe que toda vibração tem uma nota musical, que ela vibra em certo diapasão. Todo pensamento também tem uma forma, um sentido, né? Me lembra até as minhas noções básicas de cálculo vetorial, né? Todo vetor tem um sentido e uma força, né? Então você tem, para você chegar a resultante, você tem que saber qual é o sentido e qual é a força que o vetor está fazendo. E a questão do pensamento, ele cabe bem nessa aí, que tem a terceira, acho que a terceira lei de Newton, que a cada ação corresponde a uma reação de mesmo módulo e sentido contrário. Sentido contrário. Fez e voltou. Então é por aí. Agora, como é que funciona então esse negócio das cores, né, que também são formas visuais de vibração, nos pensamentos que nós emitimos?
Tem 3 energias básicas na natureza que estruturam toda a questão da vitalidade do cosmos, né? Que é Sattva, S-A-T-W-A, Rajas, né? E Tamas, é o amarelo, o azul e o vermelho. A combinação dessas energias é que dá a criação de todos os seres. De acordo com a densidade do pensamento que eu crio, então ele vai ter essas variantes, né? E ele vai despender, vai consumir mais ou menos energia, mais ou menos vitalidade, e se incrustar de uma maneira mais ou menos densa no ovo áurico de cada pessoa, e ele tende a fazer aquilo para o qual ele foi criado. Se eu tenho 2 pensamentos densos entrelaçados, ele me dá mais vontade de fazer aquilo. Se eu tenho 3 ou 4 ou N, aquilo já vira um hábito. Se eu tenho vários N, né, pensamentos semelhantes entrelaçados, e toda vez que eu tenho esse pensamento, eu tenho essa vontade, eu cedo essa vontade, né, então esse hábito ele passa a ser um vício. Se eu tenho um vício, quer dizer, um conglomerado de pensamentos ou emoções que me mandam e comandam o que eu tenho que fazer, aí esse vício vira uma falha de caráter, que seria o combate, né, ao pensamento ou emoção indesejada. E se aí então eu cedo ao conglomerado de pensamentos e emoções que eu criei, né, ou que eu compartilho com os outros, né, isso então tende a gerar karma, porque eu vou fazer aquilo não que eu quero, mas aquilo que o meu pensamento quer que eu faça, porque ele é um ser independente. Entendo. Por isso que eu estou andando, e aí eu começo a ficar com raiva de qualquer coisa, se tem uma água na rua, ou se vai chover, ou se o trânsito está ruim, se o sinal está fechado, eu me habituo a sentir raiva quase que por instinto. Por quê? Porque quando eu sinto raiva, eu alimento a raiva. Entende? Ele tende a fazer com que eu tenha isso para ser alimentado. Cada uma dessas ações do universo, então ele tende a uma combinação de cores, não é? E cada pensamento, na hora que ele é plasmado, ele fica com aquela cor. O conjunto desses é que vai dar o aura da pessoa, não é? A contrapartida, com relação a essa questão da cor dos pensamentos, é que eu tenho forma de equilibrar isso. Por isso assim, você tem que pensar muito bem no que você fala, né? Porque quando você vai falar, então tem o Tata Apas, que vai retesar as cordas vocais, e ele então dá o poder do verbo, e quando a palavra que eu falo, ela sai com uma cor, exatamente como se fosse um pensamento. Aí eu consigo equilibrar ou trabalhar os pensamentos baseado na palavra, no som. Então por isso que existem os mantras. Entendo. O mantra é isso, ele é um conjunto de palavras, de letras, né? Cada letra é uma fórmula mágica, é um ser independente. O conjunto das palavras é uma fórmula mágica, nosso nome é uma fórmula mágica. Aí então, quando eu pronuncio as palavras, ela cria a cor que vai transformar aquela no qual estão assentados os pensamentos que eu não desejo. Entendo. Isso é uma forma. E aí sempre cada pensamento tem a sua tônica, a sua cor. A gente falou aqui da questão do laranja, né, do ódio permanente, sim, da ira, que é vermelha, do ciúme, que é verde, do pensamento de fraternidade, que é tons de rosa. É uma coisa muito interessante que associa a cor rosa à mulher, né? É porque o amor universal, o amor fraternal, que é inerente ao aspecto feminino, né, que é a expressão divinizada, chamada Lamirá, então ele é rosa, por isso que se associa o rosa à mulher, porque a mulher é a fonte do amor, e o amor, ocultamente, ele tem cor rosa, rosa elétrico, rosa brilhante, né? Olha, caramba! Então, aí o conjunto desses pensamentos, né, o conjunto disso é que vai dar a tônica do nosso dia a dia, que nos leva a fazer isso ou nos leva a fazer aquilo. E assim, se eu penso, né, e ia falar alguma coisa para você, mas não falei isso, ainda bem que eu não falei, não adianta nada, está pensado. O ser está criado, e a cor do ser criado é exatamente a cor do ser que é ser falado, não tem? Então tem que pensar muito bem no que vai ser pensado, né? Porque por economia de vida, né? Viver pacificamente, controlar o seu pensamento. E tem o trinômio que é vontade, sabedoria e atividade, né? Ou querer, saber, fazer. Aí se combinar... Vontade, sabedoria e... Atividade. Atividade. E aí vontade, saber e atividade se manifesta em querer, saber, fazer. Aí combina os três. Querer, saber, querer fazer.
fazer, saber, fazer, querer, fazer, saber, querer, saber, fazer, saber, saber. Então, combinando essas três, né, você consegue ter uma noção, e na hora que o pensamento ou a emoção indesejada, ela se manifesta, você fala assim, não. O não funciona tanto visivelmente quanto invisivelmente. Então, se eu dizer, não, eu estou com vontade, né, ou eu estou com raiva, eu quero isso, aí, não. Porque o pensamento, né, ele como ser vivo que eu gerei, que eu alimento, a emoção como ser vivo que eu gerei, que eu alimento, ela tem obrigação de só se manifestar quando eu deixo. Então eu tenho que ter vontade. Entendo. Eu que tenho que controlar os seres que eu crio e não ser controlado por eles. Eu tenho que ter sabedoria, amor-sabedoria, para saber quando o pensamento pode se manifestar, para saber quando a emoção pode se manifestar, mas também para entender que o pensamento que eu não quero ou a emoção que eu não quero, ele é um filho desnaturado, um filho rejeitado que eu criei e renego. Então eu tenho que sublimar. Né? E o terceiro ponto é atividade, então tem que ter força de vontade, tem que estar ativo com relação a isso para fazer com que as coisas aconteçam da maneira como eu quero. Aí eu controlo a minha vida do ponto de vista visível e invisível. Parece fácil, né? É um aprendizado como outro qualquer. Vai precisar de muita força de vontade. É só importante ter essa noção que quando vem um pensamento, quando vem uma emoção, é um ser que está se manifestando. E como é que ele se manifesta? Ele vem e tem impacto através do sistema espinhal, então ele impacta na rede vital, se alimenta do baço, né? Se projeta de volta no sistema espinhal e é traduzido como aquilo que ele sabe fazer. Medo, raiva, vontade, amargura, temor, desejos de comer alguma coisa, ou qualquer medo, qualquer pensamento, qualquer coisa que se manifeste, né, não é você que está fazendo aquilo, né, é o ser que você criou que está fazendo aquilo e que só se alimenta quando você deixa. Ele só é vivificado quando você deixa. E a gente tem que lembrar aquela frase que está famosa aí, dentro de mim existem dois lobos que lutam muito entre si. E um é bom, o outro é ruim. E alguém perguntou, e qual é o lobo que geralmente vence as lutas? Esse é aquele que eu alimento. Sem dúvida, então, sem dúvida, exatamente claro, isso. feito água, né? Exatamente isso. E a gente tem que lembrar assim, que a moeda de troca por nossos erros, nossas criações mentais inadequadas, nossas criações astrais, emocionais inadequadas, é a nossa vida. Todo pensamento, toda emoção, inadequado ou não, ele só está vivo e só acontece, só se projeta, só se manifesta se eu der vida para que ele aconteça, para que ele exerça a função para a qual ele foi criado. E isso consome a minha vida. Então, você falou antes, até por questão de economia, viva pacificamente. Tenha pensamentos pacíficos, emoções pacíficas, por quê? Porque consome menos energia, não se choca com ninguém, anda pelo plano cósmico inteiro, altera o plano mental inteiro, altera o plano astral inteiro, não te traz de volta nada de ruim, né? E você evolui, então, fisicamente, vitalmente, astralmente e mentalmente, que é o nosso objetivo. Sem dúvida. Olha, realmente, você me deu muita coisa para pensar, rapaz. A responsabilidade e a conclusão que eu chego é a seguinte: um camarada que tem essas informações e continua fazendo egrégoras negativas, esse camarada realmente é o imbecil. Aí vem um adágio kármico que é assim: a quem muito é dado, muito é cobrado. Aquele que vive inconscientemente e é subjugado por seus pensamentos e emoções, tudo bem, é cobrado em parte. Agora, aquele que sabe da mecânica, sabe que está criando mentalmente, conscientemente, astralmente, conscientemente, e mesmo assim continua, aí a esse é cobrado, a esse a lei é mais rigorosa. Esse vai chamar urubu de meu louro no futuro. E então a gente parte do princípio que daí agora, como todos ouviram o que a gente conversou, todo mundo tem a responsabilidade por criar astralmente e mentalmente de forma adequada, que é uma forma pacífica de viver. Olha, eu vou permanecer aqui, né, na TV Capital, aguardando pontos de vista de vocês
que se vocês quiserem eu até encaminho aqui para o meu bom amigo Jorge Ouro. Vai né? ser uma satisfação. Então eu até pediria à técnica que colocasse aqui o telefone da TV Capital, Ou um e-mail. o e-mail da TV Capital, que se vocês quiserem falar sobre o que vocês ouviram hoje, o nome do programa é Capital Mística, mandem a correspondência para mim, Jaime Dalmal. Ou então, se vocês quiserem falar diretamente comigo pelo meu e-mail, eu peço à técnica que também coloque aí meu e-mail, é jdalmal@uol.com.br. Podem ter certeza que os e-mails que forem enviados por vocês serão religiosamente respondidos. E o nosso objetivo é, como já foi dito muitas vezes, desmistificar o oculto, o sobrenatural, o misterioso, né? Então, estamos cumprindo a nossa missão. Jorge, nosso programa, lastimavelmente, está chegando ao fim. Rápido. E aquela sensação de que ainda nem arranhamos a casca do ovo, mas outras oportunidades virão. Mas como a gente conversou no início, o importante é que assim, são assuntos extremamente importantes e complexos, né? Importante a gente ter dado para quem está nos ouvindo, quem está conosco agora, um caminho para ver esse assunto, para se defrontar com esse assunto dali para frente. Aí a própria lei que vai se encarregar, a própria vida vai se encarregar de fazer com que isso se encontre, esse ser humano se encontre com essa realidade e transforme a vida de cada um na medida do necessário, nem mais nem menos. Com certeza. É tudo que se pode desejar. É verdade. Bom, amigo Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. E aos amigos telespectadores, esperando que tenham gostado do nosso programa de hoje, desejamos uma ótima semana para vocês. E, como sempre, combinamos o nosso próximo encontro neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Meu cordial abraço para vocês e pensem muito.